A palavra, deputado Jean Willis. Senhor presidente, boa tarde aos demais companheiros. Eu também fiz questão de fazer parte dessa CPI porque eu considero um problema gravíssimo que a juventude, sobretudo a juventude negra e pobre do país, esteja condenada a não ter futuro, esteja condenado a uma gestão que passa pelo encarceramento ou pelo extermínio. Eu espero que, agora que estamos apresentando esse plano de trabalho, a gente pense em se articular com a academia, com a produção científica, né, com o Núcleo de Estudos de Violência da USP, com os trabalhos do IPEA, do IBGE, todas as estatísticas que apontam os números, né, e as vítimas dos crimes de morte no Brasil, dos homicídios. Que a gente também recorra às pesquisas qualitativas feitas pelos cientistas políticos, sociólogos, antropólogos, né, os cientistas sociais, que também fizeram pesquisas profundas, embora qualitativas, acerca da violência urbana que vitima a juventude negra, e que a gente também encare a criminologia midiática, que tem um papel preponderante nessas mortes, na medida em que representam a pobreza como perigosa, ou quando ela dá espaço apenas para a criminalidade e os delitos praticados por pessoas pobres e negras. São os matagais, as favelas, as periferias, as invasões representadas nos programas vespertinos de televisão e, portanto, toda aquela população, não só os delinquentes, mas toda a população considerada perigosa, né, tratada como categoria de suspeitos sobre as quais deve se debruçar o aparato policial militar. Além disso, é preciso que a gente faça a devida crítica avaliando custos e benefícios da chamada guerra às drogas, né? Falou-se aqui que a droga é o problema. Sim, a droga é o problema. Não, eu não diria que a droga é o problema. A guerra às drogas é o problema. Uma guerra que tem território, né? Ela não se abate igualmente, né, no território, ou seja, a guerra às drogas não age da mesma maneira, quer dizer, os artífices da guerra às drogas não agem da mesma maneira nas áreas nobres, como age nas áreas pauperizadas, por exemplo. Nem trata as pessoas envolvidas no consumo, no comércio ilegal de drogas, de classe média alta e brancas, como trata as pessoas pobres e negras das periferias. Então, a gente tem que aí encarar os custos dessa guerra às drogas e os benefícios. Onde ela levou? Nós temos hoje 500 mil de pessoas encarceradas. E dos mais de 50 mil homicídios praticados no Brasil, quase 40% corresponde a essa guerra. Essa guerra abate traficantes, claro que estamos falando dos traficantes pobres, negros, dos vapores baratos, dos que sustentam o varejo do tráfico nas periferias, mas não estamos falando, por exemplo, dos que pilotam helicópteros com meia tonelada de cocaína, né, de pasta de cocaína. Estamos falando de certos traficantes, mas não de outros, e a própria categoria traficante, ela serve para designar determinadas pessoas de determinadas classes sociais. Então é preciso ouvir, sim, os custos dessa guerra. Quanto está custando essa guerra aos nossos bolsos e qual é o resultado positivo? Porque o consumo de maconha não caiu, o consumo de cocaína não caiu, apesar da guerra às drogas. E quando a gente encarar a crítica à guerra às drogas, temos que pensar na participação indireta do Estado na guerra às drogas. Afinal de contas, ela depende muito da corrupção da polícia, ou de parte da polícia, para não estigmatizar todos os policiais. Mas tanto a polícia militar quanto a polícia civil, há agentes corrompidos e participando desse comércio ilegal, inclusive do tráfico de armas. É importante que se diga. Então, nós temos que encarar, de fato, isso com muita honestidade e com muita coragem. E, por fim, nós temos que lembrar que as pessoas, a gente não pode banir dessa discussão, né, dessa CPI, as perspectivas de mundo, as visões de mundo das pessoas. Tem pessoas que acham que a solução para a criminalidade é encarceramento, é repressão. Há pessoas que acham que gerir pobreza no Brasil não é transferência de renda, não é ampliar empregos, não é dar lazer, cultura às pessoas e educação de qualidade. Elas acham que gerir pobreza é encarcerar pobre ou matar, ou exterminar. Então, esse embate vai ter aqui. E a gente não vai poder fugir desse embate nem fingir que ele não existe. Então, é isso. Muito obrigado.